Bom, o Superior Tribunal de Justiça nega recurso da Vale e mantém a absolvição de professor da Unifespa de Marabá. Esse é um caso que o jornal Brasil Atual tem acompanhado de perto ao longo desse processo que envolve uma das maiores empresas de mineração do país e um professor que tem cumprido apenas o seu papel de educar e tem sido vítima de perseguição. E é com esse professor que a gente conversa agora, que é o Evandro Medeiros, professor da Faculdade de Educação do Campo da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa de Marabá. Oi, Evandro, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marilu. Bom dia aos ouvintes e telespectadores. Ah, Obrigado pelo convite novamente. E aí, você falando aí, eu lembro que são 7 anos, né, desse processo, e ao longo desses 7 anos, por diversas vezes eu estive aqui com você. Agradecer o espaço, a lembrança sempre. Verdade, faz tempo, né, Evandro, que a gente está junto aí nessa batalha, né? Mas vamos lá, vamos aqui dar mais detalhes, né? Para quem ainda não conhece o caso, e é muito importante essa divulgação, né? Essa decisão que foi publicada na semana passada pelo ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que negou o recurso de autoria da mineradora Vale, que pretendia cassar a decisão do Tribunal de Justiça do Pará, que absolveu você, né, Evandro, das acusações de perigo de desastre ferroviário e incitação ao crime impostas pela Vale diante do juízo da comarca de Marabá, no Pará. Agora, as acusações feitas pela Vale contra você foram referentes à suposta liderança de uma manifestação ocorrida no dia 20 de novembro de 2015, às margens da estrada de ferro Carajás. Eu queria inicialmente, né, que você relembrasse um pouco esse caso, para que as pessoas que não acompanharam, né, todo esse processo tenham a noção devida, né, do que aconteceu, e também gostaria que você falasse inicialmente dessa decisão, né, que foi publicada aí na semana passada, dando aí mais uma vitória para você, digamos assim, né, Evandro? Então, Marilu, essa decisão, como muitos companheiros dos movimentos sociais e professores da universidade aqui têm falado, é uma decisão que é uma vitória, uma conquista não só minha, mas de todos aqueles que estão aqui, que são críticos às atividades da mineração, não só da Vale, mas das diversas atividades de mineração que acontecem aqui e que impactam de forma trágica a região, né? São grandes os impactos socioambientais, os crimes cometidos pelas diversas mineradoras, em especial a Vale, e que deixam nessa região um rastro de destruição ambiental, mas também deixam nessa região um rastro de pobreza, porque nada de significativo é investido nessa região, apesar dessas empresas, em especial a Vale, retirar daqui grandes quantidades de minério, volumosas quantidades de minério, que significam uma grande concentração de riqueza, e o que sobra para a região são os buracos, são o desmatamento, a poluição dos rios, né, tudo isso comprovado por pesquisadores, né, por denúncias feitas aos órgãos competentes. E apesar disso tudo, essas mineradoras não investem na região como deveria, né? E além disso, no caso da Vale, além de não investir na região, ela toma como direito poder criminalizar aqueles que a criticam. Eu não sou a única pessoa processada pela Vale na região, são mais de 170 pessoas processadas pela Vale daqui, da região de Carajás, até o Porto, em São Luís, né, e os processos são diversos e são sempre por conta, né, de que toma como réus aquelas pessoas que ousaram fazer algum protesto contra a Vale, por conta de acidentes, por conta de assoreamento de rios, por conta, né, de impactos causados pela passagem da ferrovia, do trem, de violação de territórios quilombolas, camponeses, indígenas. Então, essas comunidades ao longo do trilho da ferrovia sempre protestam, e a Vale sempre usa o mesmo recurso, que é processá-los como uma forma de desmobilizá-los.
como uma forma de intimidá-los. Então, ela escolhe pessoas, lideranças comunitárias, advogados, defensores de direitos humanos, e aqui em Marabá eu, outras pessoas, mas acabou me escolhendo como professor universitário para processar como um aviso para a sociedade geral local de que ela tem esse poder e aí tentar desmobilizar qualquer crítica, qualquer ato, manifestação contra as suas arbitrariedades. Então, acabou que essa conquista, né, que já vinha se repetindo desde a primeira instância, depois na segunda instância com desembargadores, depois a Vale levou para o Supremo Tribunal de Justiça e o resultado foi o mesmo, né, falta de provas, o reconhecimento de que eu estava no meu pleno direito de manifestação pública, de cidadania. Então, reconhecer isso e negar à Vale seu pedido de acusação, sua acusação criminosa contra mim era uma vitória que não é só minha, mas de todas essas pessoas processadas, de toda a sociedade local, da universidade, pelo direito de se manifestar criticamente em qualquer situação e das populações atingidas pela mineração. Então, a nossa avaliação é isso. Desculpa te interromper, diga lá. Não, e aí a nossa avaliação é isso, que esse é um ato de justiça que vem como um alento, né, para esse momento que a gente vive no país e que nesses últimos, coincidentemente, né, nos últimos 7 anos, a gente viveu uma situação de descrença completa na justiça, na política também, né, e na cidadania, né? Então as pessoas vinham se desmobilizando por diversos fatores e a Vale se utilizando disso para poder consagrar suas atividades e sem qualquer obstáculo. Né? Então, Exato. essa é a nossa avaliação. Te interrompi de novo, Evandro, Não, tudo desculpe. bem, Maria. Não, então, olha, nessa decisão do STJ, né, então, para a gente aproveitar e fazer um pequeno breve histórico do que ocorreu, eu vou citar aqui um trecho, né, do que o ministro relator proferiu. Ele diz o seguinte: estava no professor, né, você, estava no local dos fatos, expondo suas ideias e opiniões, sem, contudo, instigar os participantes a cometer crimes. Enfim, portanto, ele mostra, né, exatamente o que a Vale, né, fez com você durante todo esse tempo, essa tentativa de te criminalizar. Então, a partir desse trecho, eu gostaria que você contasse um pouco exatamente como é que foi esse dia, né, como é que foi essa manifestação, enfim, todos os motivos que levaram você, né, levar, enfim, estar junto, aliás, né, estar junto com as pessoas da comunidade nesse ato. Então, Marilu, isso aconteceu no dia 20 de novembro de 2015. Aí tem várias coincidências, né, que são simbólicas. No Dia da Consciência Negra, a gente assumiu que uma das atividades daquele dia, que a universidade sempre realiza, professores, estudantes e técnicos administrativos, seria fazer uma visita a uma comunidade que é impactada pela passagem do trem de cargas da Vale, que é uma comunidade entre o bairro Araguaia e o bairro do que a gente chama aqui quilômetro 7, e é onde a ferrovia passa cortando esses dois bairros e passa por cima de uma avenida principal que dá acesso a esses dois bairros periféricos, pobres, um deles é uma área de ocupação urbana, e a ferrovia passa ali e a duplicação, a construção de uma outra via, a duplicação da ferrovia, começou a causar mais danos às moradias, né, alagamentos, a trepidação da passagem do trem começou a destruir as casas, e o risco mesmo, né, da passagem do trem por uma avenida em que a comunidade sempre pedia que fosse construída uma passarela, um viaduto, né, tudo isso faz daquele lugar, daquelas comunidades, uma comunidade em situação de risco, uma situação perigosa para a população. E era 15 dias após a tragédia de Mariana, e a gente tinha feito muitos debates na universidade sobre o que tinha acontecido em Mariana, a possibilidade de acontecer aqui, porque aqui
também existem grandes barragens, né, de rejeitos. Uma das maiores delas é a barragem da mina do Salobo, né, de cobre, que a Vale tem, e é 250 hectares de barragem de rejeito, né? E na impossibilidade de a gente visitar essas barragens para poder fazer manifestações perto delas e denúncias sobre elas, a gente foi visitar essa comunidade impactada, né, e fortaleceu o pedido do viaduto, da passarela, sobre esse cruzamento, né, em que o trem passa. E aí, como é uma avenida, para não atrapalhar, era um sábado, para não atrapalhar o tráfego e também para não ter nenhum incidente, ou risco mesmo de acidente, porque a gente tinha muitos jovens, estudantes da universidade, jovens de escola pública, crianças até, a gente se manteve à lateral da avenida, deixando os carros passarem, os pedestres passarem, fazendo nas nossas falas com um carro de som. Chegou uma equipe de segurança da Vale, chegou a polícia militar, chegou, né, uma equipe uma staff de comunicação da Vale, ficaram observando, e a gente permaneceu ali não por mais de uma hora, né, entre 10 e meio-dia, e depois fomos visitar a comunidade e as casas que estão condenadas pela Defesa Civil. E a Vale pegou isso e transformou num ato, né, de criminoso, me acusou de um ato de crime contra os trilhos, com possibilidade de causar acidente. Sendo que não teve barricadas, sendo que não teve interrupção. A Vale, como tem um serviço de espionagem, ela sabia do ato que ia acontecer, e o ato foi marcado, né, para um horário já no meio da manhã, então o trem de passageiros já tinha passado, os trens de carga que passam de uma em uma hora, a Vale suspendeu o trânsito, né, porque ia até a manifestação e ela tinha essa informação. E o lugar que a gente fica tem uma cancela de segurança, então a gente ficou aquém dessa cancela, né, em alguns momentos transitando por cima do trilho, mas quando todos os carros, pedestres estavam transitando. E a Vale pegou isso, mesmo sem prova, e me acusou de ter interrompido a linha férrea, de ter instigado a população a obstruir os trilhos com risco de acidente, e me acusou de tentativa de realização de justiça como um ato arbitrário pelas próprias vias e de instigação ao crime, né? E as fotos, as filmagens, tudo apresentado pela própria Vale, levaram juízes de primeira instância, dos desembargadores na segunda instância, agora o ministro do STJ, a verificarem que não existia nada daquilo que a Vale estava alegando, né? Que não existia essa situação. Inclusive, em uma das audiências, porque a gente teve várias audiências, a primeira foi para a Vale propôs um acordo, que eu assinasse um documento assumindo a responsabilidade do que tinha feito, e que a pena fosse realizar atividades junto à comunidade, né? E eu disse que não faria aquilo, porque eu sou um professor, pesquisador e extensionista, então eu faço via universidade muitas atividades junto à comunidade, que eu não faria aquilo. E que depois propuseram que eu pagasse cesta básica no valor de um salário mínimo. Eu disse que não assinaria, porque eu estaria assumindo uma culpa de um crime que não existiu e estaria aceitando o assédio moral da Vale, né, como ela faz com muitas pessoas aqui que aceitam e assinam esses acordos para poder não sofrer as retaliações. Na oportunidade, a juíza perguntou se eu tinha certeza, porque eu ia sofrer um processo, que as audiências iam ocorrer, e se eu condenado fosse, né, teria prejuízos certos à minha liberdade, à minha condição profissional e etc. E a própria juíza deu uma tensionada e eu me mantive firme e disse que não tinha como aceitar. Então, foi isso que aconteceu naquela época, e a gente tem leituras de por que a Vale fez isso, né? É uma tentativa de criminalização de todos que se colocam críticos à Vale, em pleno meio à tragédia de Mariana. Ela teve a coragem de me processar, e depois, mesmo com a tragédia de Brumadinho, ela seguiu nesse processo. São 2 processos, né? Um já foi arquivado, esse é o que seguiu até a instância superior, e um segundo foi arquivado já em primeira instância, porque a juíza considerou que não existiam provas, né?
E essa era a intenção da empresa, né? Exato. Agora, Evandro, a Faculdade de Educação do Campo, né, da Unifesp, soltou uma nota em solidariedade a você e em defesa da autonomia da Universidade Pública e da Ciência. E na nota, a faculdade diz o seguinte, que durante o ato foram feitas intervenções artísticas, debates, colocando em prática um dos princípios fundamentais da universidade no Brasil, a extensão universitária, que você acabou de falar também, né? Um processo que é interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, de interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade. Porque a universidade ela não pode se fechar em si, não é isso, Evandro? Ela precisa expandir, ela precisa compartilhar os seus conhecimentos com a comunidade. Esse é um sentido importante, né? Sim, sim. E uma das leituras que a gente tem é que a Vale vinha se sentindo incomodada, Uhum, principalmente com isso, né? Porque uhum, nós aqui realizamos muitos debates sobre a mineração, sobre a questão agrária, né? Isso é um contínuo. Nós, como somos uma faculdade que formamos professores do campo, de assentamentos, de comunidades camponesas, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, nós temos como público as populações diretamente impactadas pela mineração e pelos conflitos agrários. E então as nossas pesquisas, nossas atividades de extensão incomodam a Vale, porque elas trabalham na direção de uma consciência sobre o que tem ocorrido aqui nos últimos 40, 50 anos e como essa região foi se transformando e como a vida das pessoas pouco vale, né, num contexto de exploração mineral, num contexto de construção de hidrelétricas, num contexto de avanço da soja, né, de desmatamento da economia da pecuária. E então a gente realiza muitas atividades que acabam denunciando isso de forma pública e bem intensa. E eu também sou documentarista, né? Produzo filmes documentários e organizo um festival de cinema aqui, que é o Festival Amazônia de Cinema de Fronteira, o FIA Cinefront. E nesse ano a gente estava produzindo um documentário sobre essas comunidades impactadas pela mineração. E no festival, que foi em abril, era o momento em que os indígenas tinham bloqueado a ferrovia, o povo gavião, né? A ferrovia corta a terra indígena Mãe Maria e os indígenas tinham bloqueado a ferrovia e a Polícia Federal recebeu ordem de reintegração de posse que deveriam ser retirados da ferrovia. E nós estávamos nesse dia, com a última sessão do festival, apresentando um filme sobre a Vale, sobre a história da Vale, né, de Arancourt e Vicente Rios, a década da destruição, Montanhas de Ouro. E os indígenas, em praça pública, e os indígenas saíram do seu ato, né, depois de serem desalojados da ferrovia pela Polícia Federal e vieram direto para o evento. E no final do filme, eles subiram no palco, era numa praça central da cidade, eles subiram no palco e fizeram uma fala crítica, né, sobre o que eles vinham vivendo e contra a Vale, fazendo denúncias contra a Vale. E na oportunidade a gente tinha a presença do Felipe Milanês, que era jornalista da Carta Capital, e hoje professor da UFBA e parceiro do festival, e fez uma matéria, um conjunto de matérias que saiu na Carta Capital. Então, ganhou projeção nacional a denúncia dos indígenas naquele abril de 2015. E aí, em novembro de 2015, aconteceu o ato e a Vale resolveu me processar. Então, há um acúmulo de fatos que antecedem o ato. A Vale não me processou por conta da manifestação no dia 20 de novembro. Ela me processou por conta do que a universidade produz, do que nós produzimos aqui na relação com essas populações atingidas pela mineração. E agora, para a gente encerrar, Evandro, eu queria que você falasse o sofrimento durante esses 7 anos. E se cabe agora, acho que cabe, né? Indenização. Oh, Marindo, de alguma forma eu diria que a Vale conseguiu o que queria, porque ela faz isso para desmobilizar as pessoas, né? Então, eu diria que poucos aqui têm coragem de dizer não aos acordos de conciliação e continuar nos processos, né? Mas a grande maioria desiste. A gente está fazendo um documentário agora que chama Processados, que é sobre a história de várias pessoas processadas pela Vale, né, aqui no Maranhão
E a maioria dessas pessoas desistiram, né? Assinaram um acordo, assumiram os crimes e foram pagar por eles com alguma pena alternativa, né? E no meu caso, acabou que eu fui orientado pelos advogados que eu deveria ter cuidado, né, me afastar um pouco das manifestações. Como documentarista, e o professor pesquisador, eu sempre acompanho as manifestações, né, e volta e meia sou chamado a falar porque eu estou lá como universidade. Então, os advogados me pediram para me conter um pouco, porque, né, precisava ver o trâmite do processo. E isso vai criando uma tensão, né? Eu te confesso que foi difícil, né? No primeiro ano, em 2006, eu me envolvi em 3 acidentes de carro, culpa minha, assim, total tensão, desatenção, né? E aí... Difícil. Aí foi um ano que a minha esposa estava grávida, logo em seguida, e a gente ia ter uma bebê. Aí eu resolvi ir para o doutorado, depois de 17 anos. Aqui. É difícil até de falar. Aí fui para o doutorado e para me afastar daqui, né? E no meio do doutorado, no segundo ano do doutorado, eu recebi a intimação em João Pessoa, na Paraíba, de novas audiências. E tinha sido transferido para João Pessoa, o Fórum de João Pessoa. E aí foi muito ruim, porque eu estava lá sem os advogados, sem os amigos, né? E não tinha retaguarda. Então, eu tive que pedir de volta a transferência do processo para cá e tive que abandonar tudo que eu estava fazendo lá e vir embora e passar o resto do período do doutorado aqui para poder ter maior segurança, inclusive para continuar os estudos e responder o processo. E aí foi isso. E durante esse período eu desenvolvi hipertensão, depressão. Então Ai, nossa solidariedade a você, viu, Evandro? Eu sei que é muito difícil, né, falar, e quem sabe agora a gente já sabe que, inclusive, a própria Comissão Pastoral da Terra está pensando também em entrar, né, com um processo, enfim, para tentar fazer com que haja justiça nesse sentido, né, do que você acabou de falar. É preciso também requerer aí uma indenização, né, enfim, por danos morais e tudo mais. E vamos aqui acompanhando, viu, Evandro, todos os detalhes dessa história, que vai estar, com certeza, nesse documentário, mas a gente vai acompanhando aqui no Jornal Brasil Atual, fazendo o possível aqui nesse jornalismo, viu, brasileiro. Um forte abraço, viu, Evandro, para você. Obrigado, Marilu. Essa vitória. Obrigado. Até mais. A batalha segue, né? Obrigado. Segue. Até mais. Obrigada. A gente que agradece. A gente conversou aqui com o Evandro Medeiros, professor da Faculdade de Educação do Campo, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa de Marabá. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.